Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor mais uma vez, comemorando finalmente 12 anos de refúgio. Nós estamos começando essa semana, vai ser uma semana de celebração de 12 anos. A semana inteira tem esse foco, tem esse tema, porque nós nos alegramos muito com o que Deus está fazendo. Tem alguém aqui que se alegra conosco com o que Deus está fazendo? Amém, que bom, glória a Deus. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 16º, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Palavra preciosa, pastora Leandra, né, queridos, nos faz refletir com profundidade. Essa questão do endividamento realmente é uma praga no nosso meio, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, o quanto antes encontrar formas de viver uma vida de contentamento e de liberdade financeira, não é? Não adianta nada ter o coração generoso se nós não temos o que dar. Então, que realmente o Senhor nos alinhe com essas coisas, para que a gente possa ser um povo próspero, um povo que tem na prosperidade, na essência da palavra prosperidade, ter o que dar, não é? Porque é assim mesmo. Glória a Deus por isso. Encontraram? Todos prontos para ler a palavra de Deus? Todos prontos para serem transformados pela palavra de Deus? Todos prontos para serem confrontados pela palavra de Deus? Todos prontos para serem confortados pela palavra de Deus? Amém. Então vamos juntos ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16, onde diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ora, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Feche seus olhos mais um momento. Pai amado, Pai querido, nós rogamos a Ti para que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, para que as coisas das quais o Senhor almeja que saibamos e que vivamos, nos faça sentido e arrebate o nosso coração dos nossos pensamentos, nos roube de nós mesmos, para que possamos viver o que o Senhor quer, como o Senhor acha, da maneira em que o Senhor pensa, para
tua glória, para que possamos olhar para nós mesmos e olharmos com profundidade e encontrarmos o Senhor em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sentar, dá um abraço na pessoa do seu lado e diga aí, feliz aniversário de 12 anos de refúgio. Amém. Amém. Tem um casal aqui de aniversário de casamento hoje, 7 anos, né? Felipe e Anne. Vem cá, vamos orar por vocês, vem cá. Eu só estou chamando vocês aqui porque vocês estão de xadrez e isso me agrada, brincadeira. A irmã tomou chuva, as horizontais caíram, vamos orar então. Estende suas mãos para cá, Pai amado, Pai querido. Oramos, Deus, por esse casal, por esses 7 anos de casamento. Pedimos para que o Senhor os abençoe de forma poderosa, graciosa, abundante. Que eles sejam cheios da Tua glória, Senhor, e que todo tipo de ensinamento que diz respeito a matrimônio, a casamento, a homem e mulher, marido e esposa, conforme a Tua palavra, seja revelada pelo agir do Teu Espírito. E que eles sejam cheios de sabedoria e entendimento para viverem segundo a Tua vontade. E estendemos essa oração para todos os casamentos aqui nessa casa, nessa manhã, para que todos os casamentos sejam fortalecidos na rocha que é Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, viu? 12 anos, queridos, 12 anos não é mais uma aventura, 12 anos já é para aqueles que tinham dúvidas se aqueles pastores que vieram de fora, paulistanos, iriam ficar ou não iriam ficar. Se a hora que o caldo entornasse, eles iam fazer as malas e zarpar, né? 12 anos, nós já nos conhecemos, nós já desbravamos uma jornada, muitas histórias, muitas coleções de relacionamentos. E a pergunta honesta, verdadeira, que nós podemos fazer, e eu quero começar essa semana com essa pergunta para nós, semana de aniversário, de reflexão. A pergunta é: o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que eu e você estamos fazendo aqui? Nós sabemos que o novo nascimento, para aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, em Apocalipse a palavra vai evidenciar um tal de primeiro amor que arrebata o coração, que te leva às alturas, te faz sonhar. Eu me lembro que na minha pré-adolescência, quando eu aceitei a Jesus e eu entendi o que aquilo significava, eu fiz muita loucura, muitas tolices, né, de iniciante, porque aquele amor me convidava a viver uma vida intensa no Senhor, mas ainda na forma neófita, na forma de não saber como fazer direito, não é verdade? Mas depois que esse amor passa, ou melhor dizendo, passar ele não deve passar, mas ele deve amadurecer. Depois que esse amor amadurece, vem as questões do cristianismo raiz, se é que poderíamos dizer assim, que nos confronta, que nos faz questionar de uma vez ou outra o que é de fato que nós estamos fazendo aqui. Como, por exemplo, alguns irmãos que desbravaram de sexta-feira para sábado para alinhar essas caixas num lugar melhor, que saíram daqui da igreja às 2 da manhã. Eu imagino que até 1h30, 2 da manhã, eles estavam ainda com o coração incendiado em arrumar as coisas, preparar tudo para o aniversário, mas eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que sábado de manhã, quando tocou o despertador para eles irem para o trabalho, eles provavelmente se perguntaram: o que é que eu estava fazendo lá até esse horário? Ou a pessoa que às vezes se voluntaria para uma escala de limpeza, e ela vem para a limpeza, e ela serve ao Senhor, e às vezes passando aspirador aqui, ela começa a pensar que ela está passando aspirador aqui, mas não passou na casa dela. E a casa dela ainda está bagunçada, e ela poderia estar lá na casa dela ao invés de estar aqui.
E ela se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Ou até aquele discipulador que, no momento entende que cuidar de pessoas é valioso demais, de que dar é melhor do que receber, de que o Senhor nos comissiona para irmos e fazermos discípulos, e o Senhor nos convida a irmos em direção ao perdido, e aí naquele momento tal, você vai e faz, mas num belo dia, numa bela semana, você está cansado, acaba o teu horário de trabalho, você vai voltar para casa e você se lembra, Senhor, hoje é dia de ir em casa, eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que acolher as pessoas, e de repente o tempo passa, você está ali dentro com aquelas pessoas acolhendo, sorrindo, ainda que cansado, e lá no fundo você se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Ou então quando você, num processo de discipulado, está vivendo a tua vida, e um belo dia o discipulador te convida para tomar um café e você acha que vai ser um assunto gostoso, gracioso, e você vai para esse café, não é? Na expectativa de que o café vai estar do jeito que você gosta, e daqui a pouco aquele discipulador que começa a discernir algumas coisas no Senhor, te faz aquelas perguntas que parece que amarga aquele café passado, e você olha para aquele contexto, vê aquela pessoa se intrometendo na tua vida, e você se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? E deixa eu dizer algo para você, essa pergunta não é só para você, não, é para mim também. Porque toda semana eu travo uma luta com a palavra de Deus para trazê-la aqui, já no entendimento de que ela tem que me ganhar, de que ela tem que me vencer nessa luta, de que não sou eu que digo o que ela precisa dizer, mas é ela que diz para mim o que ela quer dizer, e eu tenho que me render nessa luta, e eu passo as minhas manhãs meditando, e eu passo o meu tempo estudando, e em crise existencial, meus irmãos, lá em casa, as únicas vezes que eu falo com a Ju em momentos assim um pouco mais acalorosos, é por causa da palavra de Deus, eu estou lá meditando numa coisa, eu vou compartilhar com ela, e ela fala comigo, e eu falo com ela, e eu tento convencê-la, quando nem eu ainda estou convencido, é aquela bagunça, e eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo? Eu venho para a tarde, trabalhar na igreja, e eu entro aqui e eu falo, Senhor, isso aqui é uma igreja, não é uma empresa, e eu luto para que a organização se torne organismo, e muitas vezes eu perco, porque a igreja vai crescendo, e as demandas vêm, e a necessidade vem, e no momento em que eu gostaria, meu amado, de estar tomando um café na tua casa, eu estou tendo aqui que preencher uma planilha, e eu luto contra isso, e muitas das vezes eu perco, e eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas tem que fazer, pior é isso. Eu me pergunto, às vezes eu estou num café contigo, e o discipulador, o cara que amarga a conversa sou eu, que tenho que me constranger ao ponto de dizer para você verdades das quais eu sei que você não quer ouvir, e você acha que é uma delícia fazer isso, né? E eu estou lá naquele momento tendo que pregar a palavra, lutar com a tua alma revolta, aquele mar contrito dentro de você, querendo me convencer que você tem razão, e eu tentando pregar e plantar sementes no teu coração da palavra de Deus, e aquela conversa que até o primeiro momento estava deliciosa, e daqui a pouco você está olhando para mim com aquele olhar que eu não sei se é endemoniado ou se é com raiva, e você está ali falando, meu Deus, você se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, e eu me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Então uma pergunta honesta que nós devemos fazer é o que é que a gente está fazendo aqui. Porque me parece que é mais fácil não estar aqui do que estar. Me parece que é mais conveniente não estar aqui do que estar, mas nós estamos. Então tem que ter algo maior da parte do Senhor para que seja essa cola que nos faça por 12 anos permanecermos aqui com as portas abertas. Você não concorda comigo? Tem algo maior do que isso, não tem? Tem algo mais profundo do que isso. E muitas das vezes quando nós vemos pessoas desistindo de estar aqui, desistindo de viver uma vida de igreja, desistindo de viver uma vida no Senhor,
são justamente por momentos de tensão, momentos de pressão, momentos de frustração, momentos de discórdia, e aí é naquele momento em que a pessoa está a ponto de explodir, então ela deixa de estar aqui. E é incrível porque em um dos maiores relatos da palavra de Deus, quando Paulo vai dizer aos Efésios a importância de estar aqui, a importância de pertencer a uma igreja local, a importância de estar envolvido em um ambiente onde somos um coletivo, ele começa dizendo, como prisioneiro no Senhor. Ele começa dizendo o seu status atual, dizendo que pelo Senhor ele estava preso. E ele estava preso. No momento em que talvez, meus irmãos, eu não sei, mas alguns de nós decidiria jogar a toalha. Alguns de nós decidiria dizer, já deu, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, deu errado, deu BO aqui, ó, estou indo preso, Senhor, eu vou dar um jeito de me aquietar, ficar na boa, vou sair daqui e vou voltar a viver a minha vida, vou voltar a fazer as minhas tendas, vou voltar a só me dedicar ao meu trabalho, né? Vai que eu tenho um nó de marinheiro novo para eu aprender, para ensinar e fazer essas tendas aí, eu vou me dedicar àquilo que eu fazia antes. Mas, pelo contrário, Paulo introduz este momento dizendo como prisioneiro no Senhor, mas ele diz, imploro-lhes, rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa vocação, amados, significa um convite divino para abraçarmos a salvação de Deus. Olha que coisa mais linda. Paulo implora para que a gente viva de maneira digna, para que possamos constantemente, recebendo esse convite divino, abraçarmos a salvação de Deus. Mas não é um abraçar carinhosamente, é abraçar para jamais soltá-la. É um esforço, e ele vai dar algumas pistas, ele diz, olha, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando alguém tem que dizer a você, faça todo o esforço, prepare-se porque não vai ser fácil. Quando alguém tem que dizer a você que você vai precisar se dedicar de uma forma extraordinária, meus irmãos, significa que não vai ser fácil. Significa que no meio do percurso você vai querer desistir. Significa que no meio da ocasião e do momento você vai se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? E essa vocação que recebemos de abraçarmos a salvação de Deus, de vivermos essa vida cristã, de vivermos essa vida no Senhor, que é graça, favor imerecido, favor de Deus para com as nossas vidas, ela requer de nós todo o esforço para conservarmos ela. E esse esforço tem uma forma, da qual Paulo continua dizendo, e ele vai dizer, olha, há um só corpo, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês, ao mesmo tempo em que ele diz um, ele diz vocês, ao mesmo tempo em que ele diz uma, ele diz todos. Ele diz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, que é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo está dizendo que esta forma de viver a vida cristã e de fazermos todo esse esforço é por meio de um senso de unidade, na coletividade, lidando com a diversidade. Olha que coisa mais linda.
É um senso de unidade que nos gera coletividade, porque deixamos de ser um, somos muitos, somos todos, mas que também devemos acolher a diversidade, porque ninguém é igual a ninguém, não é verdade? Ninguém é igual a ninguém. E, amados, é uma coisa muito incrível isso, porque quando você pensa em outras organizações, vamos nos comparar com organizações terrenas, como, por exemplo, o Clube do Tiro. Quem que vai para o Clube do Tiro? Quem quer atirar. Tem uma afinidade, não é? Quem vai para o clube do futebol, o que o cara quer fazer? Ele quer chutar a bola, né? Quem vai para o clube do crochê, as mulheres aí, né? Querem aprender ali as tramas do crochê. Mas quando o Senhor nos convida para vivermos igreja, as afinidades que nós temos, elas são espirituais, elas não são de atributos nossos. Elas não têm a ver com a essência pela qual nós somos. Porque igreja nos liga, o que nos liga é o sangue do Cordeiro, amém? O sangue de Cristo vertido na cruz é a nossa aliança, amém? É a nova aliança, quando Jesus no momento da ceia vai dizer, este é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança. Então esta aliança é a aliança que nos une. Mas quando nós vamos sentar para conversar um com o outro, parece que não temos nada a ver um com o outro. Um é mais explosivo, o outro é mais quieto, né? Um é mais racional, o outro é mais prático. Um é mais cauteloso, o outro é mais ousado. Um tem um histórico de família, o outro tem outro. Um senta para conversar com o outro, parece que não tem afinidade, não é? Mas quando nós entendemos que Cristo nos une, quando nós entendemos que as nossas afinidades, elas são gloriosas, porque elas são celestiais, parece que a gente vai começando a entender um outro tipo de relacionamento. Amém? Tem alguém aqui? E não só isso, mas os nascimentos, os novos nascimentos são imprevisíveis. São imprevisíveis. Como a pastora citou aqui, João 3, 7 e 8, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, Jesus falando a Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não é verdade, queridos? Ele reúne todo tipo de pessoas para a sua família. Às vezes você fica naquela expectativa daquela pessoa que ela é boa, ela é graciosa, ela é bondosa, ela é relevante na sociedade, e você olha e você diz, falta só se converter, não é? E aí você olha de repente para aquela pessoa que ela tem um histórico estranho, você ouviu falar a respeito do que ela fazia antes e você pensa assim, essa pessoa eu não consigo, acho que não adianta nada falar de Jesus para ela, de repente você vai ver ela está lá na igreja. Porque, irmãos, o vento sopra e a pessoa que decide escolher e aceitar o Senhor Jesus, ela se rende, e ela se rende e tudo é feito novo. E nós, de repente, estamos aqui vivendo um mosaico de pessoas completamente distintas umas das outras, alicerçados e ligados no sangue do Cordeiro. E isso é igreja. E como se isso não bastasse e não gerasse, às vezes, até esse assombro de sermos tão diferentes, de sermos tão peculiares, nas nossas diferenças, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver a vida, na nossa forma de olhar para as coisas, como se isso não bastasse, a palavra vai nos dizer ainda que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, aqui é citado um salmo, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esses dons que também nos surpreendem porque é distribuído conforme lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Sabe, pastorear uma igreja
é jamais ter o controle de qualquer coisa. Estar na igreja é discernir no Espírito o que Ele está fazendo, tentar organizar o que está acontecendo e ficar na dependência de Deus integralmente. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Já começa pelo entendimento de que para pregar é preciso morrer para si, para que seja dito aquilo que a palavra quer dizer. Imagine só que começamos a semana pensando em algo que vai ser ensinado, quando que no fim da semana descobrimos que não tinha nada a ver com a primeira impressão. E vamos para um lugar onde não sabemos quem virá, para todos nos sentarmos juntos, recebermos uma porção que até aquele momento parece que não se sabe qual vai ser, para que de alguma forma mística o Senhor trabalhe no coração individualmente de qualquer um, porque se você parar para conversar sobre a mensagem de domingo com uma pessoa, você vai perceber que aquilo que ela ouviu você não ouviu, e aquilo que você ouviu ela não ouviu. E o agir do Espírito acontece desta forma, nesta maneira, e ainda assim, agora nós entendemos, porque a palavra nos aponta essa direção, de que a cada um de nós foi concedida uma graça, uma porção da parte do Senhor, um dom de Deus para que possamos receber e distribuir. Gente, se não fosse o Espírito em nós, isso aqui seria no mínimo um papo de louco. Se não fosse a convicção do Senhor na nossa vida, jamais, preste atenção no que eu vou lhe dizer, jamais isso aqui faria sentido. Jamais isso aqui poderia estar de portas abertas para nós há 12 anos, mas olha, já está de portas abertas há mais de 2.000 anos, caso você não tenha conectado uma coisa com a outra. Jamais viria de lá do Oriente Médio parar em São Bento do Sul, Santa Catarina. Jamais. Mas pelo agir do Espírito, pela manifestação do Espírito, pelo glorioso poder dele, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele gera, por aquilo que ele opera, nós somos espectadores integralmente, amados. O que nós estamos fazendo aqui é esperando ouvir da parte do Senhor o que Ele tem para fazer e o que Ele tem para falar através de cada um de nós. O que nós estamos fazendo aqui é abraçando a salvação de Deus, por meio dessa vocação que recebemos, e vivendo igreja. Vivendo igreja. Ah, viver igreja. Faz assim comigo hoje, por favor. Faça a gentileza para mim, diga, viver igreja. Gente, olha, não é? É uma coisa intensa. É uma coisa intensa. E aí, como se isso ainda não fosse suficiente para a gente refletir com profundidade, Paulo vai dizer, olha, e ele, o Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, com a intenção, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Como é? Ele designou alguns, ou seja, ele estabeleceu alguns para uma liderança. Nós não vamos entrar aqui com relação à explicação dos 5 ministérios hoje, mas o Senhor está aqui dizendo que ele designou alguns para esta liderança, com o objetivo de que esta liderança prepare os santos para a obra do ministério. Mas essa liderança já está fazendo a obra, para que é que essa liderança precisa preparar outros para a obra? Porque é assim que funciona. É assim que o Senhor continua perpetuando a sua igreja. É assim que o Senhor continua perpetuando a manifestação e o ensino e a aplicação da palavra de Deus.
É assim que o Senhor continua nos ensinando a abraçar a salvação de Deus e viver a igreja, de forma tal que esta liderança que é proposta, essa liderança que é colocada, que começou pelos apóstolos e o Senhor foi trabalhando e chegou até nós aqui hoje, ela continue sendo perpetuada através de que o objetivo principal da liderança que está atuando prepare outros santos para esta obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, os detentores dos cargos têm a tarefa de preparar outros para assumirem o seu serviço. O papel principal de um líder na igreja de Cristo não é e jamais será ser um centralizador, mas é preparar pessoas para a mesma vocação pela qual ela foi chamada, para que o Senhor continue perpetuando, multiplicando, agindo de forma graciosa, para que a igreja continue sendo forte, fortalecida na palavra, no agir do Senhor, nas manifestações de acolhimento, de cuidado, de diaconia, de atenção para o pobre, o órfão, a viúva, e tudo aquilo que Ele almeja fazer e que a palavra dEle nos ensina. Então, como se isso não bastasse ainda, e você viesse para um lugar que você não sabe quem vai estar, você não sabe o que vai ser ensinado, nem o pastor até os últimos momentos da preparação da mensagem, e você chega num grupo de pessoas que você não tem afinidade nenhuma, você ainda tem que ser desafiado a ocupar um cargo de liderança. Gente, sério, sem brincadeira, se não for a ação do Espírito Santo, isso não faz sentido nenhum. Quem é que viria para um negócio estranho desse? Não é verdade? Vamos pensar aqui, hoje, com relação a isso. Até que todos alcancemos a unidade da fé, e aí coloca-se ainda uma expectativa, e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A igreja, ela é uma escola para a vida. A igreja, ela é o lugar onde nós recebemos da parte do Senhor aquilo que nos provoca uma mudança, que nos provoca uma intensidade na presença do Senhor, uma intensidade de uma vida renovada. E devemos nos estimular a aprender e viver intensamente a presença do Senhor constantemente, amém? Porque é isso que a palavra está nos apontando hoje. Para que tanto líder? Para que tanto envolvimento? Para que tanta coisa? Para que nós possamos nos estimular a sair de onde estamos e irmos para lugares de mais entendimento, de mais conhecimento, de mais presença de Deus, de mais fluir, e devemos sim celebrar todas as vezes que nós passamos de ano. Eu não sei se você foi uma pessoa que se deu bem na escola. Meus filhos não estão aqui, eu posso falar. Eu me dei... Então? Fecha os ouvidos, filho. Eu fui muito ruim na escola. Meus boletins, eu não sei porquê, foram guardados. E esses dias eu estava mexendo numa caixa lá e eu fui dar uma olhada, eu parei tudo, a Ju estava desarrumando e arrumando um armário inteiro que precisava ser arrumado, eu não consegui nem mais ajudar ela, eu parei para assistir uma reprise de tudo aquilo que eu... Querido, sem brincadeira, tinha 4, tipo na terceira série. Sabe a terceira série, você lembra? Que teu professor era tão gracioso contigo que ele não te dava nota abaixo da média, tinha 4. A quinta série eu fiz 2 vezes. A primeira série do 2º grau eu fiz 2 vezes. Faculdade eu fui fazer só agora, eu estou fazendo. Eu comecei meu TCC esse ano. Mas sabe, é uma loucura, a gente tem que celebrar quando passa de ano. Eu sei mais do que muita gente disso. Quando a gente passa de ano, a gente tem que celebrar. Meus irmãos, foi falado sobre dívidas. Quando você quita uma dívida, você tem que celebrar.
Porque a verdade do Senhor se tornou real na tua vida. Quando você vive na promiscuidade e você restaura o teu casamento e você chega na tua casa, que não é mais agora um ambiente de paredes, mas se tornou um lar, você tem que celebrar. Quando você deixa de ser uma pessoa egoísta e começa a servir a tua comunidade, começa a servir a tua igreja, começa a servir os teus filhos, você tem que celebrar. Porque a luz do Senhor invadiu o teu coração, tocou a tua vida e você foi transformado. E é isso que a igreja, o que o corpo de Cristo nos provoca, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós vamos nos entregando, nós vamos aprendendo, nós vamos passando de ano, porque o Senhor, Ele é muito maior do que tudo isso em nós. Sabe, eu estou aqui nos provocando, porque a palavra nos provoca a pensarmos nisso. De que se ser igreja é loucura, se viver debaixo deste entendimento, desta realidade é loucura, deve haver algo maior que seja o combustível pelo qual nós fazemos o que nós estamos fazendo. E esse combustível maior é Deus. Esse combustível maior foi o nosso coração que foi salvo, lavado e remido pelo Senhor. O nosso combustível maior é a manifestação de Deus no momento em que nós achávamos que éramos inimigos de Deus e Deus olhou para nós de forma graciosa e nós resolvemos abrir a porta. Ele entrou, Ele fez morada e Ele habitou dentro de nós e Ele então acendeu uma chama e essa chama ela não apaga, ela aumenta, ela vai se intensificando ao ponto de nós nos envolvermos cada vez mais e no momento em que a gente se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui, Ele graciosamente responde: você está aqui porque fui eu que te coloquei aqui, porque fui eu que manifestei a minha presença dentro de você, porque sou eu a razão, sou eu o motivo, sou eu o propósito, sou eu aquele que te trouxe, que te sustento e que te conduzirei até o momento da glorificação, porque sou eu a força motriz da igreja, sou eu o bom pastor que tirei o pecado do mundo, sou eu o teu salvador, sou eu o teu dono, sou eu aquele que te rege, sou eu aquele que te governa, sou eu aquele que te leva para os lugares de maior profundidade comigo. E aí aquele que estava passando aspirador aqui, que se perguntou, o que é que eu estou fazendo aqui? O Senhor começa a enchê-lo e ele está ali chorando na presença do Senhor, porque há algo da parte do céu que o toca. Aquele que estava ali discipulando e que se perguntou, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o confronto era forte, ele sabe que se aquela pessoa passar de ano, a sua vida vai ser completamente mudada. E nós começamos a olhar para as coisas com um olhar sobrenatural. Porque jamais fará sentido no natural. Jamais fará sentido no natural, meu irmão, minha irmã, você se esforçar de graça por alguma coisa que nem é tua. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus para acender esse piloto no teu coração e manter essa chama acesa. É só Jesus, é só Jesus. Eu olho para 12 anos de refúgio em São Bento do Sul, sabe o que eu digo? É só Jesus, Ele é o único motivo pelo qual nós estamos aqui, até aqui, chegamos até aqui, meus irmãos. É no meio da loucura, é no meio da ousadia, é no meio do passo de fé, que Ele se manifesta e que Ele confirma o motivo e o propósito pelo qual Ele faz o que Ele faz e como Ele faz. É só Jesus. Mas por que é que precisa então, pastor, de tanto atrito? Por que é que a gente não poderia aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e passar uma tarde da nossa semana de frente para um campo, para um lindo pôr do sol, contemplando a natureza, vendo o pôr do sol e adorando ao Senhor sozinho e contemplando? Não seria mais fácil, pastor?
Não seria mais fácil? Por que eu tenho que ter atrito com fulano? Por que tem que ter carpê para aspirar? Por que tem que ter discipulado para fazer? Por que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter refuginho? Pastor, por que eu tenho que botar um colete laranja lá fora, atender os carros? Pastor, isso aqui foi longe demais. Pastor, eu quero ser um eremita do Senhor. Por que tudo isso? Bom, versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade, lendo a palavra, ouvindo as pregações, participando do discipulado, sendo admoestado, sendo confrontado. Meus irmãos, eu já contei isso aqui. O meu pastor de infância, faz 1 semana e meia que ele morreu. Ele contraiu câncer, e ele fez todos os procedimentos, deu uma leve melhorada, mas depois piorou, né? Como muitos casos, acaba acontecendo isso, e ele veio a óbito. E eu comecei a refletir e me lembrar de tudo aquilo que eu aprendi desse homem. Eu me lembro que eu fui para o banco 5 vezes, tampa os ouvidos aí. Fui para o banco 5 vezes. Foi difícil, eu era um cabeção, eu acho que eu ainda sou um cabeção, por isso que eu brigo com a palavra toda semana. Mas eu entendi, eu me lembro que uma das vezes, que foi a primeira na verdade, eu tinha 12 anos de idade, estávamos num retiro, e esse pastor estava junto, o pastor presidente da igreja, ele convidou, a gente ia começar a jantar, e ele me convidou a orar, fazer oração. Eu com 12 anos fiz uma oração, ele chegou para o líder de jovens da época e disse: o Jean não pode tocar no louvor, porque ele não sabe nem orar. Ele precisa sair do louvor, né? Aí eu fui para o banco, não podia servir. E eu me lembro que eu fiquei com tanta raiva daquilo, que eu fui para o quarto do retiro, e eu peguei a Bíblia, eu não sabia nem abrir a Bíblia nos livros ainda, né? Eu lembro que eu passava vergonha do lado dos meus amigos, né, para abrir a Bíblia. Aí o irmão perguntou para mim esses dias: por que você não abria no índice? Porque eles iam descobrir que aí eu não sabia mesmo. Então eu, ficava ali tentando ver mais ou menos para que lado a pessoa estava virando, eu ia atrás, né? Mas eu me lembro que eu fui para o quarto, naquele momento do retiro, chateado com o meu pastor, que me tirou do louvor, não podia tocar, mas não deixou nem terminar o retiro, para tocar guitarra lá, né, aquela coisa, 12 anos de idade. E eu falei: Senhor, fala comigo, Deus, isso não é justo. Aí eu abri a Bíblia, né, aquela coisa assim do versículo da sorte, né? Deus tem misericórdia às vezes, meus irmãos, às vezes funciona. Depois que você aprende que isso não é de Deus, aí não funciona mais, mas até se aprender funciona. E aí, Senhor, fala comigo, Deus, e o versículo da sorte, Provérbios: aquele que ama a correção, ama o conhecimento. Eu falei: uau. Então, acertou. Aí eu falei: Senhor, amém, eu quero amar então a correção, porque eu quero amar o conhecimento, porque eu amo o conhecimento. E então, essa foi a jornada. Essa foi a jornada. Esse é o propósito, que não sejamos mais como crianças. E para que não sejamos mais como crianças, preste atenção, o Senhor parece que provocou tudo isso. Ele provocou todos esses atritos, ele provocou pessoas diferentes umas das outras, ele provocou todo esse vucu-vucu que a gente faz dentro da igreja, ele provocou as atividades, ele provocou do aspirador, ele provoca tudo isso para que nós saiamos do ambiente de criança, da postura de criança, das nossas infantilidades da alma, que não conseguimos nem lidar com uma pessoa um pouco diferente da gente, mas que sejamos levados para muito além disso, porque precisamos ser levados não sejamos mais levados pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados, quando nós nos entregamos uns para os outros, quando nós nos permitimos sermos acompanhados e acompanharmos uns aos outros, quando nós crescemos um pouquinho da nossa infantilidade, da nossa criancice, da nossa meninice, das questões da alma, para acolhermos a unidade na coletividade, com diversidade, para acolhermos aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e fazer em nós, nós começamos então a irmos para as águas mais profundas da fé. Nós começamos a abrir o nosso entendimento para que a verdade bíblica e os ensinamentos do Senhor não mais fiquem na porta da entrada, naquela meninice da alma, mas que permita com que entre dentro do nosso coração e encontre morada, mesmo quando a gente vai precisar ser confrontado, quando a gente vai precisar ser admoestado, quando a gente precisa mudar uma realidade pela qual até então, na nossa cabeça, era o que a gente achava. Então, uma das coisas que a gente deve celebrar também, queridos, nesses 12 anos, é o amadurecimento. É o amadurecimento. Foram todas as vezes que você foi admoestado, mas você ficou. Todas as vezes que a palavra não foi como você queria, e você voltou no domingo que vem. Todas as vezes que você achava que foram injustos com você, e você deu o braço a torcer, e você permanece, ainda que ache que tenham sido injustos, e ainda que tenham mesmo sido injustos com você, e você ficou, é isso tudo que a gente está celebrando aqui. A gente está celebrando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que é muito maior e muito mais valioso, e muito mais forte do que as fragilidades da nossa alma. E é por isso que em Cristo Jesus vamos crescendo, vamos nos colocando em Jesus, que é a cabeça, e dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo. Olha aí, por que edifica-se a si mesmo, se Deus colocou alguns para apóstolos, outros para profetas? Porque há um dom em cada um de nós, e quando nós passamos de fase, quando nós nos permitimos sermos usados e deixarmos com que outros sejam usados em favor de nós, nós então vamos viver uma realidade bem diferente de igreja, uma igreja madura, uma igreja unida pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Deus é bom ou não é? Ele é gracioso ou não é? Meus irmãos, a proposta do Senhor para nós é nos colocar todos de frente um para o outro, para que possamos encontrar e ajudar a formar Cristo uns nos outros. A proposta é essa. A proposta é de sermos verdadeiros uns com os outros. É de arrancarmos as máscaras e sermos quem somos uns com os outros. Para que Jesus seja glorificado e Ele encontre em nós a oportunidade de nos amadurecer. É a forma que o Senhor desenhou. Porque uma das coisas que nós já aprendemos nessa igreja é que cristianismo não se inventa, se copia, e se copia somente da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para isso e entendemos, é isso que celebramos. Sabe, a vida na igreja é uma cooperativa celestial. Sabe o que é uma cooperativa? Que todo mundo coopera. Vai todo mundo junto pleitear pelos mesmos direitos. Vai todo mundo ali conversar a respeito daquilo. É a igreja, é uma cooperativa celestial. E nesse ano, então, nós vamos celebrar tudo o que nós já entendemos. Tudo aquilo que o Senhor já revelou para nós. Nós vamos celebrar todos os milagres que o Senhor fez no nosso meio. Nós vamos celebrar tudo aquilo que Ele mudou no nosso coração. Que nós podemos identificar que éramos de um jeito, agora somos de outro, porque Ele nos tocou, Ele nos visitou, Ele mudou. Nós vamos celebrar esse ano, queridos,
a mim e a você. Vamos celebrar aquilo que o Senhor uniu, porque isso aqui é uma assembleia do céu, é uma assembleia que o Senhor une, que o Senhor coloca cada um com o seu propósito, com o seu dom, com a sua função, para servirmos uns aos outros. Nós vamos celebrar os feitos de Deus. Vamos celebrar os feitos de Deus. Quarta-feira nós teremos o culto da adoração aqui, amém? Está feliz com isso? Nós vamos adorá-lo por tudo aquilo que Ele é para nós e por tudo que Ele tem feito no meio de nós. Mas nessa manhã eu quero encerrar da seguinte maneira. O louvor pode ficar aí, tá? Não precisa subir. Eu quero encerrar da seguinte maneira. Muita gente aqui foi bênção na tua vida, assim como você é bênção na vida dos outros, não é verdade? E nós sabemos que não é para que pessoas sejam glorificadas de jeito nenhum. Mas nós sabemos que Deus é glorificado por pessoas que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Existem os óbvios e existem aqueles que não são tão óbvios, né? Existem os óbvios como o teu líder de em casa, como os pastores dessa igreja, como aqueles que estão na linha de frente, aqueles que têm mais visualização, visibilidade, né? Mais visibilidade. Mas tem aqueles também que não são tão óbvios, que é aquele do colete laranja, que às vezes está tentando ajudar você a parar o teu carro, e você é grosso com ele, porque você não é mais visitante dessa casa, você parou lá na vaga do visitante, ele foi lutando com ele mesmo para chegar para você e dizer, querido, essa vaga é para visitante, você não é mais visitante, não é? Tem aquele que não é tão óbvio, que, né, com todo amor e carinho, mas em algumas ocasiões suportou o teu filho lá em cima, enquanto você estava aqui sorrindo e ouvindo a palavra de Deus, não é verdade? Tem aqueles que não são tão óbvios, que de repente vão servir os voluntários e trazem uma cuca, trazem um café, andam uma milha extra, aparecem com um cabo para fazer o jump na bateria do teu carro quando ele não liga. São aqueles que estão aí no meio dos corredores, correndo para cima e para baixo, e que às vezes, e na maioria das vezes, passa desapercebido no teu coração e nos teus olhos. O Senhor, Ele nos dá o privilégio de sermos esse corpo maravilhoso. E porque você é bênção, e outros podem ser bênção para você, eu gostaria de convidar você. Nós vamos dar 3 minutos. Se você sentir no teu coração. Se você não sentir, eu vou continuar orando por você. Mas de você sair do teu lugar e dar um abraço, olhar nos olhos de alguém que foi bênção, é bênção para você, tem sido bênção para você. Os óbvios e os não tão óbvios. Olhar nos olhos e dizer obrigado. Eu sou edificado em Cristo por causa de você. Será que a gente consegue fazer isso hoje? Agradeça os óbvios e agradeça os não óbvios, porque viver igreja, meus queridos, é abraçar essa salvação de Deus para mim e para os meus irmãos. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar uma música, por favor, para que o pessoal do louvor fique livre para fazer isso também. Olha, 3 minutos dá tempo de você correr lá no refuginho, dá tempo de você correr lá no estacionamento, dá tempo de você fazer uma bagunça santa aqui em nome de Jesus, amém? Não deixe, preste atenção, essa semana mesmo, não deixe de fazer isso. Essa semana mesmo, eu estava sentado na minha sala com uma pessoa que ela estava vivendo uma síndrome do pânico. E essa pessoa foi convidada para vir à igreja. E ela se esforçou ao máximo, ela tentou algumas outras vezes de vir e não conseguiu. Ela conseguiu num determinado fim de semana, ela veio para a igreja. E quando ela entrou por essa porta, alguém da recepção, uma mulher, abraçou essa moça e disse para ela, bem-vinda. Ela me contando, ela começou a chorar. E ela disse para mim, eu fui curada naquele momento, pastor.
Nossos irmãos lá da recepção talvez não tenham um título de PR. Nossos irmãos lá da recepção talvez não tenham que estudar a palavra a semana inteira do jeito que eu tenho, que é a minha obrigação. Mas vocês são usados pelo Senhor, viu, Pri? Vocês são usados pelo Senhor. Falando com o pastor Valdir também esses dias, mesma coisa. Quantas e quantas histórias. O pastor Valdir também foi tocado e começou a frequentar a igreja por causa de um abraço na entrada. Quantas pessoas são tocadas por um sorriso teu? Quantas pessoas são tocadas por chegarem aqui e encontrarem a igreja limpa e dizer, se esse lugar está limpo, o meu coração pode ser limpo também. Um irmão que vem aqui, que ensaia, que toca. Talvez ninguém veja nas madrugadas essa caixa de som sendo transportada 1,5 metro para frente. Mas talvez por conta disso, e muito provavelmente, hoje vocês puderam ouvir um som muito melhor do que o da semana passada e nem perceberam. Mas o Senhor pôde se mover com mais liberdade ainda. Vocês entendem, queridos, que tudo faz parte? Então que o teu coração possa se encher de gratidão nessa manhã, enquanto você encontra alguém de verdade, que você sabe que está ali por você, que você olhe nos olhos dessa pessoa e possa dizer obrigado, obrigado por estar aqui. Amém? Vamos fazer isso então? Vamos tirar 3 minutos aí, daqui 11h37 a gente volta.
Glória a Deus. Não deu 3 minutos, deu um pouquinho mais. Mas vamos ir tomando os nossos assentos de novo. Nós temos a ceia do Senhor. Passamos do horário, mas tem dia que é assim. Isso. Vamos continuar, né? Inclusive, eu quero desafiar você ao seguinte: se o Senhor falar ao teu coração, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se o Senhor falar ao teu coração nessa semana a respeito de alguém que de repente vai te vir à memória, procura essa pessoa depois. Ou escreva para ela se for necessário. Mas que o Senhor possa continuar te usando para agradecer todos aqueles que fizeram algo por você, os óbvios e os não tão óbvios, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para quem eu não vi, não disse bom dia. Glória a Deus. Quero convidar o louvor para subir aqui. Eu quero falar uma coisa para todos nós. Eu sei que, teoricamente, a gente tem um horário para encerrar, mas com muito temor e muito tremor no meu coração, eu digo isso para vocês, que a gente não tem como controlar em certos momentos aquilo que Deus quer fazer e acaba demorando um pouco mais. Então, você que tem algum compromisso, você que precisa ir para casa, mesmo, você que não pode esperar, fique à vontade, né, para ir, mas eu gostaria muito que você ficasse para participar desse momento tão especial que a gente tem uma vez por mês só, que é a ceia do Senhor. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler a partir do 23. 1 Coríntios 11, 23. E eu creio que o Senhor tem muito alimento para derramar sobre as nossas vidas, que não é aquele que enche o estômago nessa hora. Então, é por isso que eu falei isso para vocês, querido. Não se sinta constrangido mesmo. Se você tem que ir, fique à vontade, mas se você pode, fique. Fique para que a gente possa ter esse momento de ceia juntos. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E o versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé. A palavra de Deus diz aqui para nós nos examinarmos. E esse é um termo que nos dias atuais, na nossa vida corrida, é tão difícil a gente conseguir praticar isso, porque a palavra de Deus fala isso como um mandamento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo. Muitas vezes nós, quando vamos ao médico, somos examinados, ou quando nós vamos a um psiquiatra, um psicólogo, nós somos examinados, mas nós temos uma dificuldade imensa de examinar a nós mesmos, olhar para as nossas atitudes,
olhar para os frutos que nós temos gerado na nossa vida cristã e provarmos que somos salvos. Então esse é um momento de reflexão profunda, essa ordenança sagrada que o Senhor nos traz sobre a ceia. Aqui o suco de uva e o pão simbolizando um símbolo, uma lembrança, uma memória do sangue e do corpo de Jesus, que morreu por nós naquela cruz. E muitas vezes, essa é a hora em que, como o pastor Jean falou, você vai se lembrar de algumas pessoas que você precisa consertar algumas coisas com elas. Mas eu quero te dizer, cuide, para não pensar no teu irmão, na tua mãe, no teu pai, no teu tio, no teu primo, e você se esquecer de você. Não é porque o pastor Edu é um pastor que ele não precisa examinar a si mesmo, não é porque a gente ministra o louvor que a gente não precisa examinar a si mesmo. Nós precisamos colocar, sim, a nossa salvação à prova. Muitas vezes nós temos que nos achegar diante de Deus e perguntar: eu sou salvo? Eu tenho a Cristo como Senhor da minha vida? Eu evidencio a minha salvação através do meu dia a dia, do meu cotidiano? Esse é o momento que nós temos para nos examinar, para nos colocar diante do Senhor. Depois de tudo que nós ouvimos hoje, o que eu estou fazendo aqui? O mover no Espírito, no louvor. E quando nós somos cheios do Espírito, cantamos aqui dizendo: Espírito, Espírito, que desce como fogo, o Espírito vem sobre nós, para que nós sejamos testemunhas. E é impossível que nós sejamos testemunhas dele se nós não evidenciamos que somos salvos, se a nossa vida não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se nós dizemos que amamos a Deus, a quem não vemos, mas odiamos o nosso irmão que está do nosso lado, somos mentirosos. Então por isso eu digo para nós nessa manhã, e desde o começo do louvor hoje, o Senhor está trabalhando no meu coração, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso sim me examinar, eu preciso mudar. A pastora Ju fala isso muitas vezes aqui, que às vezes a gente cansa de nós mesmos. Então hoje que o Espírito Santo possa subjugar a nossa alma, a nossa carne, para que o Espírito seja vivificado, como cantamos. E se temos algo contra os nossos irmãos, que a gente possa resolver em nome de Jesus, e então ceiarmos. É um momento de examinar a si mesmo, e também é um momento de celebração, de se alegrar, porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de fazermos de novo. Paulo diz aqui que alguns já dormem. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor, ainda temos a oportunidade de nos arrependermos, ainda temos a oportunidade de quebrantar o nosso coração e deixar o nosso orgulho de lado, e vivermos uma vida que agrada a Ele em todo o tempo. Sabe, se você está precisando subjugar a tua alma e a tua carne, faça um jejum. Essa igreja, essa casa está aberta todos os dias, das 6 às 8 da manhã, para você vir buscar a Deus, orar, clamar por misericórdia, fazer o teu devocional. Vamos buscar a Deus, queridos. Vamos examinar o nosso coração, vamos nos colocar diante do espelho da glória de Deus, para enxergarmos as nossas obras, as nossas atitudes, aquilo que temos vivido. Aleluia. Vamos orar. Então depois que nós orarmos, você pode sair pelo corredor e pegar um pedaço de pão e o cálice. Então volte ao seu lugar e espere para que todos nós possamos ceiar juntos. Feche teus olhos. Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, nessa manhã. As intenções do nosso coração, o mais profundo do nosso ser, Senhor. Queremos examinar nós mesmos, Senhor.
se estamos na fé. Queremos examinar o nosso coração. Queremos examinar, Senhor, aqueles pensamentos que passam por nós. Quando julgamos os irmãos, Pai, esquecemos de julgar a nós mesmos antes, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quebranta o nosso coração, nos desperta para vivermos uma vida como cantamos, cheios do Teu Espírito, para testemunhar poderosamente aqueles que estão à nossa volta, sobre a Tua palavra, sobre o Teu mover, Senhor. Acende a chama em nós, aviva-nos, Senhor. Desperta o que dorme, Senhor. Nos desperta, Senhor, do nosso sono, em áreas que nós não queremos, Pai, acordar. Nos humilhamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, da obra da Tua cruz, Pai, porque o Senhor foi moído, para que hoje nós tivéssemos liberdade, Senhor, a chegarmos a Ti, nos arrependermos dos nossos pecados e sermos curados, salvos, libertos, restaurados, Pai. Restaura relacionamentos nessa manhã, Senhor. Aqueles que estão feridos, Pai, aqueles que estão abatidos, reaviva a chama do Teu Espírito dentro do nosso coração, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, oramos por esses elementos, Senhor, que trazem, Senhor, a memória, a Tua obra na cruz, o Teu corpo que foi moído por nós, o Teu sangue que foi vertido, Senhor, para que hoje pudéssemos nos achegar diante de Ti. Não temos nada de bom em nós mesmos, Pai, mas a Tua obra, o Teu sangue em nós, Pai. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor enxerga Jesus, e que seja assim cada vez mais e mais, Pai. Como amanhã, Senhor, que vai brilhando, como a luz do dia que vai crescendo de glória em glória, nós possamos chegar à estatura, Senhor, que Te agrada. Pequenos cristãos vivendo no meio da sociedade corrompida, Senhor, que não tem dívidas, como foi falado, que levam o Teu nome, Senhor, em santidade, que os olhos não são corrompidos, Senhor, que a cobiça dos olhos, Senhor, não afeta. Deus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, Te louvamos, exaltamos o Teu nome e a Tua majestade, Senhor. Nos lembramos de Ti, Senhor. Nos lembramos, Senhor, que um dia participaremos novamente da grande ceia, das bodas do Cordeiro, Senhor. Fazemos isso, Senhor, em memória de Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Você pode vir adorando ao Senhor enquanto o louvor ministra uma canção. Vamos adorá-lo. Depois aguarde para cearmos juntos.
reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de Vamos adorá-lo. Levante as suas mãos. Sua casa, amamos ela toda, preparamos a mesa, no lugar de honra, nós arrumamos a casa, derrubamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra, nós arrumamos a casa. Aleluia. É para Ti, Jesus. Fazemos isso em memória de Ti, Senhor. Aleluia. Coma do pão. É o corpo de Cristo que foi moído por nós. Fazemos isso em memória dele. Beba do cálice. Esse é o sangue da nova aliança, sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz em favor de nós. O justo sofreu pelo pecador. Te adoramos, Jesus, por ter nos resgatado, nos tirado da lama, das trevas, nos transportado para o reino do Filho do Teu amor, para a luz da Tua glória, Senhor. Fazemos isso em memória de Ti. Beba também do cálice. Aleluia. Vamos louvar. Santo é o Teu nome, Senhor. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, no lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, no lugar de honra, no lugar de honra. Aleluia, que delícia! A vontade é de não parar, né? Minha vontade é ficar aqui, emendar um culto no outro. Oh Senhor, como é boa a Tua presença. Te adoramos, amados. O Senhor é bom. E nesse culto, Ele nos moveu a fazer uma coisa bem diferente para o domingo que vem. Nós, como igreja, havíamos planejado de fazermos um culto no domingo que vem às 18 horas, como foi anunciado até agora. Mas a gente recebeu uma direção do Senhor que a comunhão e a celebração e a festa precisa ser maior do que essa. Então a gente vai fazer diferente. Os americanos vão estar aqui, os nossos pastores Jay e Melanie, mais 10 estudantes, o pastor Cole, que é filho do pastor Jay,
Primeira vez vindo aqui como pastor, ele e a sua esposa, e é uma alegria para a gente, porque a gente viu esse menino crescer. E para a gente otimizar mais esse tempo, para a gente ter um tempo maior de mesa, para a gente ter um tempo maior de comunhão, os homens estão preparando aí mais de 400 boi ralados que eles vão fazer. Olha que delícia! Então a gente vai fazer diferente. Nós vamos ter um único culto pela manhã. Nós já vamos emendar o almoço e um café colonial aqui na igreja. Vocês preferem assim? Olha só, meu marido falou, você é doido? Eu falei, não, a igreja vai ajudar, nós vamos dar conta disso acontecer. Posso contar com você? Vamos fazer uma festa bem bonita? Vamos estar aqui domingo o dia inteiro, louvar o Senhor, adorar o Senhor, festejar. Acabou, a gente tira isso aqui, põe as mesas aqui, prepara tudo e fica aqui, passa a tarde aqui. Vamos fazer isso? Eba, 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 eba. Então é o seguinte, eu preciso da tua ajuda. A gente vai, muita ajuda. É o seguinte, eu preciso que a mulherada, todo mundo, nos ajude a preparar os acompanhamentos para esse almoço, né? A gente vai, esse boi ralado, ele vai ser vendido por R$10 para acompanhar, que vai cobrir aí os custos. E a gente vai fazer, então, a gente podia fazer todo o acompanhamento, salada, farofa, maionese, enfim, um almoço bem gostoso, bem brasileiro, para esses americanos pirarem no nosso jeito de comer, que é o melhor do mundo. E aí também preparar uma cuca, um bolinho gostoso, para a gente fazer um café da tarde. Então a gente almoça, depois a gente prepara um café com leite e suco, enfim. E aí a gente coloca o café colonial para a gente tomar um café à tarde, como foi no nosso dia de comunhão com a costelada. Mas para a gente não arriscar, tá um tempo de chuva, os irmãos da última vez foi uma loucura, então a gente vai fazer aí um boi ralado e com o resto dos acompanhamentos. Posso contar com vocês? Legal. Gente, mais uma coisa. Ah, não, é só no culto da noite. Já ia pedir para tirar as cadeiras, não dá, é no da noite. Oi? O que tem? Ah, tá. Então, conto com vocês? Gente, então, mudou. Por favor, avisem o teu em casa. Chame pessoas aqui. O nosso culto na semana que vem vai ser às 9h30. Somente um culto às 9h30, amém? Show! Você que levantou a mão, depois passe ali. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo teu favor e a tua presença no nosso meio. Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não ficar, nós não ficaremos. Queremos ser conduzidos por ti como igreja. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem manifesto do teu favor para conosco. Então leva-nos, Deus, em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Seja conosco, Senhor Deus, nessa semana preciosa de aniversário. Abençoa os nossos projetos. Quarta-feira, culto de adoração. Quinta-feira, culto com a liderança aqui. Sexta-feira, com os jovens dessa casa. Sábado, 7-Eleven. Domingo, nosso culto de celebração. Sê conosco, guarda-nos, abençoa-nos, livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém. Um beijo no teu coração, Deus abençoe.